Eu decidi gravar este vídeo e, na verdade, uma série de vídeos em resposta ao livro de Marcelo Gleiser, A Ilha do Conhecimento. Pois essa resposta é intitulada Ilhados pela Ignorância. E trata da ciência do erro, trata de verdades, da veracidade, trata da realidade objetiva. Onde começo dizendo que endereçar a verdade consiste em conhecer os fatos, não as opiniões. E é exatamente isso que praticamos todos os dias no campo da justiça, baseados no vigoroso e inefável princípio do onus probandi. Pois, nessa série de vídeos, e em especial, citarei muitos dos homens notáveis sobre os ombros dos quais este anão que vos dirige a palavra subiu para ver mais longe, muito mais longe. Pois, Marcelo Gleiser diz que o conhecimento é como uma ilha em meio ao desconhecido e que quanto mais essa ilha cresce, maior serão as suas fronteiras. É verdade, mas quanto mais essa ilha do que é conhecido cresce, por mais que tenhamos novas fronteiras, menor será o espaço lá fora ou daquilo que ainda não conhecemos. Afinal, o universo é finito, assim como finita é a sua estrutura. Hoje, ainda podemos chutar uma pedra sem ressalvas, mas pensaremos duas vezes antes de pisar em uma formiga ou esmagar um mosquito e jamais consideraremos a hipótese de maltratar um cãozinho. Estas são conquistas recentes, afinal aprendemos sobre a complexidade dos sistemas neurais e sabemos que muitos seres vivos sentem dor e vivenciam o sofrimento neuropsicológico. Por isso, avançamos sobre o oceano de ignorância que nos cercava, arbitrado pela crença de que o homem era uma espécie de escolhido e sendo o único sujeito à dor. Ainda assim, na Bíblia e em Aristóteles, alguns homens são mais escolhidos do que outros, e a escravidão é amplamente aceita e recomendada. Matar um infiel na Bíblia e no Corão é antes um dever. Pelo humanismo, pela iluminação científica, sabemos que isso não é correto. Tais fronteiras não aumentaram com a nossa ignorância, mas certamente abriram novos caminhos dentro da ilha. Nas palavras da física Linda Randall, o conhecimento avança e a região inexplorada recua. Recua enquanto o nosso conhecimento é expandido. Né? Um dia, esse espaço tomado pelo desconhecido representou a diferença entre morrer na selva de dor de dente aos 20 anos de idade. Ou, hoje sabemos, podemos solucionar o problema ministrando uma dose de 500 miligramas de cloridrato de tetraciclina e voltar a sorrir por mais 40, 50, 60 anos. O importante, portanto, não é chegar ao fim de seja lá o que for, mas seguir em frente com dignidade, curtir a viagem, viver uma vida útil e prazenteira, contribuindo como parte de um organismo maior chamado humanidade. Gleiser insiste sob o tendencioso pretexto de que a ciência não poderá ser exata ou completa, que uma tal espiritualidade, ainda mais inexata e, na verdade, irreal, poderá ser invocada para preencher tais lacunas. E alega falaciosamente que, abre aspas, uma balança mede o nosso peso com precisão dada pela metade de sua menor graduação. Se a escala é espaçada por 500 gramas, só poderemos aferir o nosso peso com precisão de 250 gramas. Portanto, diz ele,
Não existe medida exata. Toda medida deve ser expressa dentro da precisão do instrumento utilizado e o faz com barras de erro. Ou seja, segue ele, uma medida de 70 quilos deve ser expressa como mais ou menos 70 quilos, mais ou menos 0,25 quilogramas. Portanto, arremata ele, não existem medidas perfeitas, sem erro, fecha aspas. Mas e daí? Quem busca certezas absolutas? A religião, a dita espiritualidade, não a ciência. Bom, mas eu tenho algo mais a dizer a Glaser sobre a balança, né? Uma balança caseira, de precisão de 1 ou 2 casas decimais, está sob um crivo bem mais frouxo em termos científicos. Mas, sempre, quanto mais ciência, mais exatidão, menor o erro. Medimos a temperatura média do universo com precisão de 5 casas decimais. Não há como ser exato, absoluto, mas e daí? Indicar a margem de erro é uma lição ética da ciência e não da religião. Deuses e religiões não indicam suas margens de erro, e seus fiéis seguidores simplesmente justificam isso alegando que o absoluto a Deus pertence, ou o que chamam de incognoscível. Mas não precisamos da perfeição, já que a natureza e o universo emergem exatamente da imperfeição e da diferença. O argumento de Glaser é, pois, meramente platônico, para não dizer falacioso e desonesto. Asimov parece concordar com isso e tem algo mais a dizer sobre a ciência e a escuridão. Abre aspas. Existe apenas a luz da ciência, e acendê-la em qualquer lugar é como acendê-la em todos os lugares. Fecha aspas. Em busca do exato, do absoluto, do espiritual, nos esquecemos ou simplesmente desconhecemos a existência de gradações de erro, uma falibilidade assumida na atitude científica, sendo essa sua maior fortaleza e não o contrário. Feynman dizia isso. Saber de tudo, repito, é um agravante religioso e não científico. Portanto, é esta atitude arbitrária, covarde e amedrontada diante da vida, e são essas trincheiras anticientíficas e de aversão ao pensamento que mais prejudicam o progresso da humanidade. Alexander Pope bem disse que quem pensa ver algo sem falhas, pensa naquilo que nunca existiu, que não existe e que nunca existirá. O vigoroso e genial físico Richard Feynman nos dá o seu depoimento. Abre aspas. Um princípio de pensamento científico corresponde a uma espécie de honestidade incondicional. Fecha aspas. É nesta honestidade incondicional e ética que reside o ceticismo científico, confrontando a vacuidade das crenças e os discursos persuasivos, como os de Glaser, que trabalham nas sombras em favor de mentiras, interesses e sandices. Isso porque as crenças se baseiam apenas na caprichosa, débil ou vã vontade de acreditar. Não se pode, de forma alguma, comparar a nobre atitude de tornar-se ciente pelo confronto de hipóteses sérias e consequentes com a realidade, com a autoridade especiosa de velhas ou novas convicções. Não se pode usar como desculpa a falibilidade assumida da ciência para validar crendices. Uma verdade científica tem uma validez e um universo de aplicação, assim como um erro assumidamente incorporado. E esse erro estará sob crivo constante, acirrada revisão e variada fiscalização,
sendo esta a maior fortaleza da ciência, repito, e não o contrário. Sobre a pretensa crítica ao erro científico, devo reagir lembrando que dogmas religiosos não podem ser revistos. E por isso mesmo, sua defesa se faz com cinismo, agressividade e violência. E no passado médio, por meio de artefatos do terror inquisitório e por meio das fogueiras que queimaram o pensamento, fomos impedidos de avançar. Asimov nos ensinou sobre a relatividade do erro e não da verdade. Insisto que nenhum debate dito filosófico ou político e sob nenhum pretexto estará isento da necessidade de entender antes sobre a realidade e os subsequentes parâmetros que regem nossa tênue lucidez neuropsicológica, pois inventamos a ciência, em última análise, para testar a nossa própria lucidez. Steven Pinker nos remete com brilhantismo à nossa origem biológica, dizendo, abre aspas, nossa mente evoluiu pela seleção natural para a adaptação e não para a busca da verdade. Em um anúncio afixado diante de uma igreja batista americana, da seita New Canaan, ou Nova Canaã, esse letreiro nos alertava, no terceiro milênio, né? Abre aspas, um livre pensador é um escravo de Satã, fecha aspas. Sei que Glaser alegará que esta congregação é doentia ou que ele não fala deste tipo de espiritualidade. Mas afirmo que é só uma diferença em relação ao que ele pensa e ao prêmio Templeton, é só uma diferença de grau e não de tipo. Mas Glaser, os crimes contra a liberdade de pensamento sempre estiveram associados à religião ou a fenômenos de cunho messiânico, né? Como Popper bem define na linha do que é o historicismo, né? O líder indefectível, o povo escolhido, a revelação, o inimigo. Nesse caso, o inimigo da religião é o que Glaser chama de cientismo, né? O físico Steven Weinberg disse ainda que, abre aspas, com ou sem religião, pessoas boas podem se comportar bem e pessoas ruins podem se comportar mal. Mas, segue ele, parece que para que pessoas boas façam coisas más, elas precisam de religião. Sobre os limites do conhecimento, Asimov desafia, ao que dirijo a palavra a Glaser, abre aspas, se o conhecimento pode nos trazer problemas, não será através da ignorância que iremos resolvê-los, fecha aspas. Glaser insiste na escuridão científica justificada por sua inexatidão e reducionismo, mas tolera sem pesos ou medidas uma tal e vã espiritualidade. Convido a advertência de Sagan no adágio de abertura de seu inesquecível O Mundo Assombrado por Demônios. Abre aspas, é melhor acender uma vela do que praguejar contra a escuridão. Por que escrever uma obra para ressaltar os limites da ciência se as fronteiras continuam, Glaser, dentro de sua ilha? E, como Glaser citou Lucrécio, inestimável livre pensador, e citou de forma desonesta, eu também lhe respondo com o vigoroso e corajoso Lucrécio. Abre aspas, assim como as crianças tremem de medo de tudo na escuridão cega, também nós, na claridade das luzes, às vezes tememos o que não deveria inspirar mais temor do que as coisas que aterrorizam as crianças no escuro. Devo lembrar a Glaser que Lucrécio foi o verdadeiro algoz histórico dos deuses, sendo seguido por Jean Méliès para que Nietzsche levasse a fama. Mas existem verdades? Existe uma verdade absoluta? A primeira
questão é objeto de trabalho da ciência. A segunda é parte dos pressupostos fechados e dogmas religiosos. Mas podemos sim afirmar que existem verdades, existem asserções verdadeiras, assim como proposições mais corretas do que outras, e em diferentes gradações de erro. E sabemos disso com ainda mais segurança depois de Tarski, Russell, Frege, Popper, Sagan e Asimov. Enfim, Glaser, feliz do homem que pode optar pela verdade.